Muito bem-vindos! Estamos aqui no nosso terceiro episódio de podcast, falando sobre Call Me Ney, né? Call Me Ney. Call Me Ney, sobre diversos assuntos. Inclusive, Call Me Ney é uma coisa que quando eu aprendi... Vem hebraico, a palavra é uma coisa... tipo, Call Me Ney significa diversos, né? O que você fez hoje? Call Me Ney, tipo, um monte de coisa, diversificado. Então, estamos aqui falando sobre assuntos. Sobre hebraico, sobre Israel. Israel, judaísmo, hebraico simples, nossa vivência, qualquer coisa pode perguntar. Aí a gente pediu no Instagram pra galera fazer pergunta. E chegou uma pergunta aqui bacana. E recebemos perguntas. Recebemos perguntas. Pedimos nos stories e recebemos. Eu quero abrir, calma. A pergunta foi de quem? Kiko. Oi, Kiko, tudo bem? O Kiko tá ali atrás. Jimmy Gamzuletová. Pera aí, o Kiko vai filmar isso aqui agora, a gente respondendo também. Quem foi que fez a pergunta? Jimmy. Ele fala assim: Shalom, quando você começou a estudar hebraico e por qual motivo? A gente pode contar, cada um conta a sua história, apesar de que eu acho que é um pouco parecida. Bem parecida, né? Por mais que os caminhos tenham sido um pouquinho diferentes depois. No desenrolar. Mas eu estudo hebraico, eu estudei em escola judaica no Brasil, cresci no Rio. E estudei a vida toda, e lá a gente aprendia hebraico. Desde a educação infantil até ensino médio. Aí eu morei um ano em Israel. Nesse ano eu decidi comigo mesma que eu não ia falar inglês e que o hebraico seria o desafio, porque às vezes você não sabe determinada palavra, você vai para a língua que você sabe, mas ali você faz um esforço assim, não vou explicar o que eu quero dizer em hebraico e eu vou conseguir. Então é assim que a gente vai aprendendo. Eu sempre gostei muito de estudar hebraico, sempre realmente me dediquei, estudava, tirava boas notas, não. Aí nesse ano que eu morei aqui aprendi bastante. Depois eu voltei para o Brasil para terminar a faculdade de pedagogia e logo em seguida já virei morar de hebraico na escola. Lá ensinei hebraico e cultura judaica 2 anos, alfabetizei as crianças e resolvi fazer aliá, que é imigrar para Israel. Assim que eu cheguei, estudei mais hebraico. Durante o primeiro ano todo, decidi que era o ano que eu queria aprender hebraico. Enfim. E por aí fui. Decidi que a melhor forma de aprender seria estudando. Então, no primeiro ano, eu entrei já no mestrado em hebraico. E aí eu fui sempre intensificando os estudos. Hoje em dia também estudo novamente para morar Lelashon, que é de língua hebraica mesmo. Aí a gente aprende o hardcore da linguística e da morfologia, enfim, gramática, bastante gramática. As pessoas ficam até... Ai, meu Deus, eu adoro. Eu adoro. Então, assim, por qual motivo realmente tem uma questão de identidade judaica forte, uma certeza desde que eu era muito pequena que eu iria morar em Israel, tá tudo ligado, e porque eu gosto. Realmente nossas histórias são, completamente diferentes. Completamente diferentes. Tem algumas semelhanças aí no meio, mas são muito diferentes. Eu comecei a estudar hebraico. Primeira vez que eu não estudava numa escola judaica até a 7ª série. E, mais ou menos, exatamente na época da 7ª série, todo judeu faz bar mitzvah, que... É o ritual de passagem aos 13 anos dos meninos. Exatamente. É a primeira vez que as meninas é aos 12 anos, os meninos é aos 13. É a primeira vez que o menino sobe a Torá para ler. É a primeira vez que coloca o tefilim, que, enfim, a gente um dia pode explicar melhor sobre
cada símbolo. Ah, é boa ideia. A gente pode falar sobre Boa ideia. Anota aí. Anota aqui. Cada dia a gente vai explicar sobre os símbolos. Os rituais de passagem, todos da vida, Boa. do ciclo judaico. Enfim. Boa ideia. É uma excelente ideia. Eu aprendi a ler. Só ler. Só ler pra conseguir ler a Torá. Pra conseguir ler a Torá. Que é a Bíblia Não hebraica. necessariamente eu estava entendendo aquilo que eu estava lendo. Mas eu aprendi a ler. Enfim, aprendi a ler. Depois entrei na escola judaica na 8ª série. E todo mundo lá já estava um pouco mais avançado do que eu. Então eu acabei aprendendo pouquíssimo. Na escola. Porque eu só sabia ler e escrever. E os meus amigos já estavam num nível mais avançado, então eu não conseguia acompanhar nada na aula. Também fiz essa mesma coisa que a Morá fez, passei um ano aqui em Israel. Não falava muito hebraico aqui também. Não falava, porque esse seu... Vamos agora fazer um momento de filosofia da vida. Você sempre teve essa coisa da educação mesmo, inclusive estudou pedagogia, sempre viu a importância de aprender o hebraico, etc. Eu nunca achei importante, entendeu? Quando eu era mais jovenzinho. Eu não achava importante. Eu falava, não. Então eu falava em inglês, falava do jeito que dava com as pessoas. O negócio era falar, mas também você não falava tão bem, né? Por isso, talvez porque eu não falava também. Você queria se virar. E depois desse ano que eu passei aqui, que já faz mais de 15 anos, eu cortei totalmente, assim, não falei mais hebraico mesmo na minha vida, até que vim pra cá. E aí quando vim pra cá, aprendi 6 meses. Quando a gente chega, a gente aprende durante 6 meses uma coisa que se chama Ulpan, que é um curso de hebraico. Isso, inclusive, é abrir um parênteses aqui. Quando a pessoa vem morar em Israel, ela faz um curso que se chama Ulpan, que você pode, e a maioria das pessoas, mora num lugar, estuda, o dia inteiro, sua vida é dedicada a aprender hebraico. Durante 6 meses. Uma coisa muito legal, que eu também não aproveitei tão bem, porque chegou um momento que já estava muito cansativo. Isso acontece com muita gente. Tem muita gente que reclama, principalmente porque a gente está desviando do assunto. Está desviando muito do assunto. A gente já vai voltar então para esse assunto. Então tá. E aí, o que aconteceu? Eu saí disso com a base, porque o que foi muito bom de ter aprendido nesse lugar foi a base. Assim, a teoria. E aí eu fui pra rua. Um dia da minha vida, eu falei isso que você teve quando você passou um ano aqui com 18 anos, que foi, não vou falar outras línguas, vou me virar em hebraico. Isso. Eu só tive depois que já tava morando aqui. Tem gente que nasce maduro, tem gente, né, que precisa daquele movimento, né, da maturidade. Exatamente. No dia que eu amadureci e falei, não vou mais falar inglês. Isso. Cara, mudou. Tudo mudou. Porque você tem que achar isso que você fez é o que eu falo pra todo mundo. Tem um clique na sua cabeça. Acontece alguma coisa ali e aí você começa a falar. É isso. Porque se você precisa falar, você fala. Entendeu? Você tem que falar. Você tem que achar um jeito de comunicar. Exatamente. E aí o que acontece? É uma das fases, né? Tipo, enfim, a gente pode falar sobre fases da aquisição do aprendizado da segunda língua. Anota aí pra falar sobre fases de aquisição. De segunda língua. O que acontece? O israelense não é tão paciente assim no dia a dia. Não é uma coisa built-in neles, né? Não nasce paciência não é um dos... A paciência vem faltando um pouco. Não é um dos maiores, enfim. E aí, muitas vezes, quando você chega falando aquele hebraico meio errado e respondendo pra você em inglês. Só que aí, a partir desse dia, eu falei pra mim mesmo, eu vou falar que eu não falo inglês. Eu falava, Anilá Medaber Anglit, Slicha, Tenasce Beivrit. Aí a pessoa fala, que quer dizer, eu não falo inglês, tenta em hebraico, vamos tentar em hebraico.
E aí a pessoa falava, mas então que língua você fala? Entendeu? Eu falava hebraico, português. Você fala português? Não fala, então manda no hebraico. E assim eu fui aprendendo. E aí fui estudar também na faculdade, em hebraico, depois que obviamente já falava bem mais ou menoszinho. E foi muito difícil. Saí de um dos cursos que era muito difícil de acompanhar, mas consegui. Consegue, Consegui. ué. Eu saí de uma aula só. Porque era difícil de acompanhar o hebraico. É porque eu tava estudando História. música e essa aula era História da Música Ocidental. Adivinha Que na tava hora. falando, começava no... Já nem me lembro onde é que começava, tá vendo? Mas falava sobre a época barroca, não sei. E, cara, aprender isso numa língua que você não domina, tendo que ler texto de apoio. Sabe texto de apoio de faculdade que são textos complicados de ler. Complexo. Muito complexo. E aí eu pegava esses textos para ler e eu não entendia nada. Mas com o tempo as coisas foram... Com o tempo você vai aprendendo, mas tem que realmente decidir aprender, né? Tem que decidir. A morada deu uma olhada para lá porque o Kiko tá nesse fazendo momento besteira. fazendo um vídeo. Uma selfie. É realmente um esforço de pegar e decidir que eu agora vou me virar em hebraico. Você tem que querer. Você tem que querer. Enfim, né? Quando a gente quer, a gente vai e consegue. Mas a gente estava falando sobre essa questão da dificuldade do Ulpan. E isso é uma coisa que também... Eu vou falar agora também a parte da pessoa que é menos ligada à educação da língua. Depois você vai falar... É o meu ponto de vista, ok. Porque eu tive essa discussão com a minha professora, inclusive. Que era uma senhora Ok. Eu não lembro quantos anos ela tinha. Eu acho que ela já tinha 80 anos. Sério. Foi a última... Ela dava aula de hebraico nesse mesmo Ulpan há 40 anos. A minha turma foi a última turma dela. Cara, é um marco. É um marco, Não, óbvio. também é um cavode. Claro, só que eu... Cara, não tinha nada a ver comigo. Aquela maneira de ensinar. E eu não conseguia. E aí um dia ela veio conversar comigo. E eu expliquei pra ela por que eu não tava... Por que eu não tava indo pra aula. E aí ela ficou... Nossa, ela ficou muito triste. Ai, como é que você fez isso? Não, mas eu fiquei... E eu não sabia explicar na época ainda. Não é culpa sua. Ai, meu Deus. Eu fiquei tentando falar assim... Situação. Que situação, foi horrível. Eu fiquei tentando falar assim, é culpa minha. Eu fiquei falando, a culpa é minha. Sou eu, não é você, né? Exatamente. O problema tá comigo. Tipo, separação de Tipo isso. Eu fiquei... Mas era verdade. Eu falei pra ela, ó, tem 30 pessoas na sala, eu sou o único que não tô conseguindo acompanhar. A culpa é minha, não pode ser, a culpa não é sua, entendeu? Mas por que isso? Por que eu digo isso? E realmente não era ela, porque todas as aulas eram assim. O Ulpan, eu acho que funciona da mesma maneira há 40 anos, por exemplo. Não, então... Bom, enfim, eu vou falar o que eu acho, tá? Primeiro de tudo, o ponto positivo, tá? Que é realmente ensina as pessoas de uma forma que funciona, tipo, o método, isso que você falou assim, eu aprendi ali a base. Exatamente. Isso é tudo. E isso eu peguei do Ulpan, a forma como eles ensinam a base da língua e adaptei para a educação à distância. Então tem um método muito bem embasado ali embaixo de tudo isso. Tanto que funciona há todos esses anos. Exatamente. O Ulpan existe desde antes da criação do Estado de Israel, quando eles queriam ensinar realmente a língua para todos os imigrantes que vinham naquela época e ficou, e assim é até hoje. Então, do ponto de vista do método e da formação do conteúdo, eu acho muito correto a forma como eles ensinam, né? Eles ensinam a base, eles te ensinam a preocupação da pessoa de falar correto. A gente tá falando bastante, assim, dos erros e tal. Lá, o método do Ulpan tende a ensinar as pessoas a língua
correta e não, sei lá. Não, lendo o jornal. Exatamente. Não a língua, assim, da rua. do dia a dia. Então tem muita gente que critica isso, porque tem que ter também uma visão funcional, né, do negócio. Talvez falte. Mas eu acho que a grande dificuldade tem uma questão também prática de que a pessoa que chegou, ela tem toda uma questão de adaptação. Ela está procurando apartamento, ela está procurando trabalho, ela está procurando se adaptar em um país novo. Tem que abrir conta em banco, tem que fazer um monte de coisas, tem que entender como funciona o seguro de saúde, tem que botar os filhos na escola. É isso. Não interessa como é que se lê, é isso. Tem uma carga muito grande em cima dessa pessoa que acabou de chegar. E aí tem aquela moral ali explicando que o pá, que é o verbo que é assim, que é assado, que não é... E na verdade ela tá com milhões de preocupações na cabeça. É isso. Então, o timing, não tem muito o que fazer, porque vai falar, vai aprender hebraico o quê? Depois de 2 anos que a pessoa já tá lá? Não, ela tem que aprender naquela hora, mas naquela hora ela tá fazendo um monte de outras coisas. Não, e depois ela vai fazer um monte de outras coisas também. Também, porque aí entrou na vida. Porque imagina só você passar por esse processo todo de adaptação, e tô chegando, e abre conta e fiz tudo, e aí... então agora para tudo pra começar a estudar hebraico. É impossível. Também não dá. Impossível. Então, realmente tem que ser nesse momento. Então, né, tipo assim, sem querer puxar a sardinha, mas fazer o nosso curso que é online antes de chegar aqui, quando você ainda tá... É uma ideia. Mas e também complementando, tá? Você pode voltar nas aulas. É interessante. Então tem muita gente, eu já ouvi de tudo, assim, mas tem muita gente que gosta bastante, que tem uma experiência positiva com o Ulpan. Eu tive uma experiência positiva, eu curtia, mas eu não tinha filhos na época, eu tava ali para aquilo, né? Um mergulho naquilo. E tem muita gente que fala que foi uma catástrofe, que não aprendeu nada e que essas coisas que a professora... Não aprender nada eu acho impossível. Eu acho que... Quer dizer, óbvio que a pessoa pode não ter aprendido nada porque não foi para as aulas, etc. Porque eu perdia bastante aula também, admito. Tem de tudo, né? Mas eu acho que as pessoas acabam aprendendo... Acaba entrando na cabeça alguma coisa. Osmose. Mas é mesmo. Eu juro que tem uma osmose que acontece ali. Porque você tá ouvindo o tempo todo, tá ouvindo. E aí alguma hora chega e você vê isso no meio da rua e aí é o clique que a gente falou antes. Algum clique faz, ei, era isso, entendeu? Verdade. Sim, claro. Muita questão do ritmo também, de aprendizado de cada um também, né? E de ensino, né? Não, e também... Cumprir aquilo e também tentar botar todo mundo na mesma forma é uma coisa complicada, porque, né, você aprende de uma forma, o fulano aprende da outra, aí o ciclano... Cada um tem o Aí seu... é pra você ver como realmente a culpa era minha, entendeu? Não é desculpa. A minha forma era diferente nesse caso. Enfim. Vamos lá, galera. Acabamos de ser avisados. Que acabou nosso tempo, ó. Então curtam. Foi muito bacana isso, eu gostei desse papo. Foi um prazer. Foi um prazer. Curtam todas as nossas redes sociais, o YouTube, comentem, mandem perguntas. E é isso aí. Até a próxima.